internautas do portal Webterra, sejam bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast. Hoje nós vamos falar de uma temática de extremo interesse, chamar a atenção aí de você, principalmente agora que está chegando aí o Carnaval. Mas antes da gente revelar a temática e quem está com a gente aqui hoje, nós vamos assistir agora um vídeo do nosso apoiador, o PIC, o Programa de Investimento no Cidadão da Prefeitura Municipal de Montes Claros. Pode soltar. O social também está no maior pique. A Prefeitura vai fazer a infraestrutura para a construção de 2.000 casas populares. E o Programa de Investimento no Cidadão vai reformar todos os CRAs e construir o Centro de Atividade do Idoso aqui, na Praça de Esportes. Qualidade de vida para a nossa gente. Mas não para por aí, tem mais novidades. Vamos ver? Voltamos, nós vamos hoje, gente, falar sobre uma temática, como eu acabei de dizer, de extremo interesse, mas vou apresentar para vocês quem está aqui no estúdio com a gente, a médica infectologista, a doutora Cláudia Biscotto. Seja bem-vinda. Tudo bem, doutora? Muito obrigada pelo convite, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Isso aí. Antes da gente começar a falar sobre a temática de hoje, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal que está nos assistindo. Ótimo, meu nome é Cláudia Biscotto, eu sou médica infectologista, já estou aqui em Montes Claros há uns 20 anos, sou professora da Unimontes, do curso médico da Unimontes, trabalho na Prefeitura Municipal de Montes Claros, sou a médica epidemiologista e infectologista do município e atuo também na rede privada de saúde. Isso. Hoje nós vamos falar sobre as infecções, né, sexualmente transmissíveis. Nós resolvemos incrementar aí o Carnaval, né, que é uma festa grande, é uma festa maior que nós temos no Brasil, né, e que de fato preocupa um pouco, né, principalmente aí nessa época, é onde geralmente os casos mais aumentam. Então nós vamos falar com vocês que estão nos assistindo sobre essa temática. A doutora vai explicar direitinho o que significa, quais os riscos. Então, para a gente poder começar a falar sobre essa temática, explica aí para o pessoal o que é uma IST. Bom, como você disse, o Carnaval é a maior festa popular brasileira do Brasil e onde a gente se encontra todo mundo, as pessoas de todas as idades, todas as gerações, todas as classes sociais, culturais, e isso é um encontro que pode, muitas vezes, acabar mal, infelizmente, né? Mas, enfim, as ISTs, ou infecções sexualmente transmissíveis, são aquelas doenças, aquelas infecções que acometem, que são transmitidas através da relação sexual. Então, todas as pessoas que têm relação sexual desprotegida, ou seja, sem o uso do preservativo, estão sujeitas a se contaminar com alguma infecção sexualmente transmissível. As mais conhecidas que a gente mais ouve falar e sabe que existe, a AIDS, a sífilis, as hepatites, o herpes, a gonorreia, são várias as infecções. Sim. E todas elas são transmitidas através da relação sexual desprotegida. Certo, já a doutora vai explicar um pouco sobre cada uma dessas para você entender, né? Você que está nos assistindo. Nós estamos falando aí sobre a questão do Carnaval. A gente estava comentando aqui nos bastidores que o Carnaval, infelizmente, é uma festa que assim, ela é muito bonita, lógico, mas onde as pessoas perdem o controle. Essa é a expressão a ser usada mesmo. As pessoas bebem muito, as pessoas usam muitas drogas e acabam perdendo ali a noção do que é certo, o que é errado de fazer, e acaba acontecendo isso. Sobre essa questão de como as pessoas agem aí, e acarreta num aumento, né, doutora? Como que vocês veem essa questão aí desses números que chegam aí no Carnaval para vocês, pós-Carnaval, na verdade, né? Sim. Muitas pessoas perdem totalmente a noção da responsabilidade, né? E acham que o mundo vai acabar ali, parece, né? No Carnaval. Só que tem um depois. E o depois pode ser realmente um grande trauma de Carnaval, vamos dizer assim, né? Então, assim, é possível, claro, como você falou, uma festa bonita, uma festa onde as pessoas precisam, né, de aproveitar, de encontrar com os amigos e festejar, divertir. Todo mundo tem esse direito porque a gente trabalha muito, exatamente, né? Mas tudo com responsabilidade, né? Então, assim,
o risco que você tem, que você corre, ao se envolver com uma pessoa ali sem a proteção, sem a camisinha, ela pode te trazer uma doença, que pode ser uma doença simples, que você faz um tratamento e cura, tá tranquilo, mas pode ser uma doença crônica. Pode ser um vírus que você vai carregar para o resto da sua vida. Você vai ter que fazer um tratamento para o resto da sua vida. Não é raro, infelizmente, e é por isso que nós estamos aqui, de pessoas me procurando no pós-carnaval, assim, pouco tempo depois, um mês depois, e que recebem uma notícia muito, extremamente desagradável e que acaba se lembrando, oh meu Deus, eu não preveni, eu não me comportei, né? Assim, eu exagerei na bebida, eu usei droga, eu perdi a noção, eu me expus e eu não me protegi. Né? Então, agora que é a hora, ainda não chegou o carnaval, vamos aproveitar, todo mundo tem direito a aproveitar, se divertir, mas com a proteção. Né? Não é difícil conseguir preservativo na próprio serviço de saúde. Isso que eu ia falar, exatamente. Né? Isso. E o preservativo é o que vai te proteger nessas festas. Exatamente. Se a pessoa não compra, ela consegue ele gratuitamente aí, né? Na unidade básica de saúde. Sim, todas as unidades unidades básicas. também, né, doutora Cláudia? Geralmente nos carnavais tem o pessoal da saúde que faz bastante campanha. Sim, nas unidades básicas de saúde, todas elas, os PSF, todos estão distribuindo preservativo. O próprio SAI, que é um serviço municipal de DST, distribui rotineiramente os preservativos, e nos próprios bloquinhos, né? A gente tem o pessoal da prefeitura que trabalha, que distribui, e aí a gente vê as camisinhas toda inflada lá, como se fosse um balão. Virando balão, virando, né, assim, no chão, sem usar. Né? Então, assim, as pessoas realmente naquele momento não dão valor, elas vão dar valor depois. E é isso que a gente quer que não aconteça. Não era pra estar lá virando balão não, viu, gente? Exatamente. Preste muita atenção. Exatamente. Nós provavelmente em breve anunciaremos aí os blocos de carnaval aqui em Montes Claros. Atenção, pessoal, somente o nosso público que é grande aqui, né? Se comportar e fazer o uso. É como a gente estava conversando aqui. Gente, todo mundo pode aproveitar. Fazer sexo é vida, isso é fato. Com certeza. É necessário, inclusive, para todo mundo, para a saúde de todo mundo. Mas é essa questão da saúde aí que entra mesmo, né? Porque se você esquece de prevenir ou não se prevenir porque não quer também, porque na verdade, quando geralmente a gente vai parar para pensar, o pessoal acha que principalmente o homem e a mulher, que o risco é só a gravidez. A gravidez não é risco, não, gente. Não. Gravidez é bênção, né? Não é risco. É bênção. Gravidez é importante, inclusive, para o pessoal. Mas é a doença, né? Sim, que é o certeza. risco. Então é aí que as pessoas devem prestar muita atenção. Vamos desmistificar uma coisa. O pessoal fala muito de que quem pega IST é quem tem muitos parceiros. Isso não existe, né? Na verdade, basta uma relação para você pegar IST. Né? Exatamente. Tem pessoas que realmente elas, né, são mais, vamos dizer, tem mais variedade do número de parceiros, né, mais variedade aí na orientação sexual, e não necessariamente são portadoras. E tem mulheres que são casadas, ou homens que têm namoradas ou namorados, que têm parceiros fixos e que se contaminam, né? Então, assim, a gente não pode levar, assim, isso ao pé da letra. Não é o número de relações ou o número de parceiros. Tem pessoas que têm muitos e não têm nenhuma doença, e tem pessoa que às vezes teve uma relação com uma pessoa só na vida, né? E acabou se contaminando. Então, assim, para você se contaminar com um vírus ou com uma DST, basta uma relação, né? Mas realmente, é claro que o aumento do número de parceiros, aumento do número de relações, aumenta o risco, é claro. Mas não necessariamente ela vai ocorrer em pessoas que têm um maior número de parceiros. É isso aí. É aí que quando você para refletir, você vai pensar, você vai entender que se eu tenho vários parceiros, mas eu me previno com eles, exatamente, isso não vai acontecer. Mas se eu tenho vários parceiros e eu não faço uso, isso provavelmente vai acontecer. Entendeu? Ou seja, quem está sujeito a pegar IST é quem não se protege, é quem não usa preservativo.
independente do número de bacilos. E aí, Isso é importante. Isso. E quando a gente fala na questão do uso do preservativo, é uma coisa que chama a atenção, a questão do sexo oral, né? Sim, isso é uma grande preocupação de todos nós que trabalhamos nessa área, porque, principalmente entre os meninos, os homens gays, a ideia de que o sexo oral não transmite é uma ideia como se fosse um mito entre eles. Então, eles usam preservativo na relação genital com frequência. Eu uso sempre, eu não deixo de usar nunca, tudo. Mas na relação oral não usa em hipótese alguma, porque não consegue nem negociar com o parceiro, com a pessoa com quem ele está, justamente porque é um mito de que não transmite. E a gente vê no consultório, no SUS, em todos os locais, várias pessoas que às vezes usam camisinha, usam e acabaram se contaminando, ou com sífilis, ou com HIV. E aí eu sempre devolvo a pergunta, mas e o sexo oral? Não, o sexo oral a gente não usa. Né? Então, é uma forma de contaminação também. Assim como o sexo genital, o sexo oral também transmite, porque também ocorre troca de fluido. Então, existe o risco. Onde há penetração, há risco de aquisição de DST. A questão do sexo oral, como que se faz essa questão da contaminação? A pessoa tem que estar, por exemplo, com alguma ferida interna na boca ou não? Como que é? Não necessariamente. Porque a boca é uma mucosa, assim como é a vagina e o reto. Sim. É a mesma, é uma mucosa também. Então, a relação oral, ela tem tanto risco quanto, talvez um pouco menos, né? As estatísticas mostram aí que talvez um pouco menos, mas eu sempre falo com os pacientes, né? A estatística, ela não existe mais quando você tem um exame positivo. Que aí você vira estatística. Né? A estatística, eu corri pouco risco, mas aconteceu. Né? Então, a gente não pode pensar dessa maneira. A gente tem que pensar individualmente. Eu preciso me prevenir. Então, eu vou usar a camisinha. Mas nesse, naquele, é mais risco nesse, naquele. Não, mas eu vou usar sempre, porque eu vou estar protegido. Eu vou estar protegida. Né? Entendi. Agora a gente volta lá naquela questão de que eu gostaria que você explicasse um pouco pro pessoal, né, o que é uma sífilis, o que é uma gonorreia, só pro pessoal, aquelas que você citou no início, né? Só pro pessoal poder diferenciar aí também. Isso, a maioria das DSTs ou das ISTs tem cura. Né? A sífilis, a gente consegue tratar com injeções. A gonorreia, a gente trata também ou com injeção ou com comprimido. A clamídia, o linfogranuloma. O herpes é uma doença crônica, né, que pode ir e voltar também. As hepatites, algumas delas têm cura, outras também são crônicas, assim como o HIV. Então, o mais preocupante é o HIV, que é um vírus que causa a AIDS, que é uma doença crônica, né, que tem tratamento, mas infelizmente não tem cura. Então, se você vai para o carnaval, você voltou de lá, eu voltei com sífilis. Nós vamos tratar, você vai curar e ótimo, acabou. Se cuida no próximo carnaval. Ou nos próximos dias. Nos próximos dias, meses, nos próximos carnavais, tomar mais cuidado. Né? Agora, se você sai do carnaval e faz um exame anti-HIV e vem positivo, aí você vai carregar esse carnaval, ou essa relação, para o resto da sua vida, né? Então, existem doenças que são crônicas, que não têm cura, e existem muitas delas. Doenças que podem apresentar corrimento genital, no caso, ou no homem ou na mulher, feridas genitais, caroços na região da virilha, feridas pelo corpo, ferida na boca, na região oral. São doenças que geralmente são curáveis. Né? E doenças outras que, igual por exemplo o HIV, no início, nas primeiras semanas ali, ele não manifesta nenhum sintoma. Então, a única forma de você saber que está portador, que se contaminou pelo HIV, é através do exame de anti-HIV. Se ele começar a se manifestar, o que a pessoa sente? Normalmente, ali nas primeiras semanas, a pessoa pode sentir um quadro viral comum, como se fosse uma gripe.
garganta doendo, cabeça doendo, uma febre baixa, corpo ruim. Nas primeiras semanas pode dar, mas isso é um quadro temporário que vai melhorar sozinho, né? E depois ele vai entrar naquela fase onde ele não tem sintoma nenhum, ele pode ficar até 5, 10 anos sem ter sintoma nenhum. Mas o vírus está trabalhando no interior dele, né? Então é por isso que é uma outra recomendação, principalmente as pessoas de maior risco, de maior vulnerabilidade, que se expõem mais, né? Tem mais parceiros ou não se previne, né? Essas pessoas façam o exame regularmente, pelo menos a cada 6 meses ou a cada ano. Porque aí ela pode, né, descobrir mais precocemente, fazer o tratamento e o tratamento dessa maneira ser mais eficaz. Certo. A gente sabe que não tem cura, né? Mas existe o tratamento. O tratamento, ele, como que ele é gratuito? O SUS oferece? Como que é essa questão? O que a pessoa tem que tomar? Sim, o SUS oferece todo o tratamento, os exames, as vacinas, tudo em relação ao tratamento, as consultas. E é um tratamento muito tranquilo do ponto de vista de efeitos colaterais. Sim. Né? A gente tem que lembrar que a pessoa, um dia portadora, ela tem que tomar remédio para o resto da vida. E isso é uma coisa que não agrada muito as pessoas, você saber que você está dependendo de um remédio. Né? Mas assim, se você comparar esse tratamento com outras doenças crônicas, ele é muito mais tranquilo, porque o remédio não dá efeito colateral. E a pessoa também não tem restrições. A única restrição que ela tem é de ter que tomar o remédio, fazer controle ali para o resto da vida e também não ter relação sem camisinha. Para não isso passar é uma coisa que, né? Para não acabar passando, né, para outras pessoas. Isso que você falou também é importante, porque a partir do momento que o portador está indetectável, ele está negativo para a carga viral, ele deixa de transmitir. Então, isso é muito importante também. Isso. A partir de... existe um tempo para essa pessoa se tornar indetectável, ela fazendo uso direitinho desses medicamentos? Sim, esse tempo é bem variável, mas normalmente 2, 3, até no máximo 6 meses de tratamento, ela já está detectável. E não detectado, ele não transmite. Ele dá uma segurança maior para o parceiro, para a parceira, em relação a não transmitir. Mesmo assim, a recomendação do uso de preservativo. Isso. No caso, a pessoa faz o tratamento e para ela saber que ela está indetectável, ela retorna e faz um exame. Existe a periodicidade? Sim. É isso mesmo? Esse exame ela faz semestral. Semestral, e aí esse exame dá alguma numeração? Como que é? Isso, dá uma numeração. O número de vírus por ml de sangue. Entendi. E a pessoa que está em tratamento, e tratamento eficaz, e ela está não detectada. Ah, sim. Importante, então, deixar isso claro para as pessoas. Exatamente. Continuando aqui nas nossas perguntas, por que, na sua opinião, porque os jovens hoje, principalmente os jovens, têm tanta dificuldade em usar aí o preservativo? É difícil, né? Porque, assim, a pandemia de AIDS no mundo e aqui no Brasil também, ela é muito, a gente chama de flutuante. As faixas etárias, as orientações sexuais e a identidade também, ela varia muito ao longo dos anos. Hoje mesmo, nos últimos anos, a gente tem observado no Brasil, infelizmente, pessoas muito jovens, né? 20 e poucos anos. Nossa, muito novo, né? Assim, a faixa etária que mais está crescendo é de 15 a 29 anos. Nossa, 15? 15 a 29 anos. Então, assim, são pessoas que estão iniciando a vida sexual, estão se conhecendo melhor, entendendo a sua identidade e acabam se contaminando com o vírus, né? Por que não usa? Sua pergunta, né? Uma das coisas é porque o jovem ele acha que ele é né, imbatível, insuperável, imortal, né? Então ele acha que ele não vai adoecer, que ele não vai morrer, né? Que ele pode fazer tudo que ele quiser e não vai morrer, né? Uma das minhas opiniões é essa. E a outra é a questão de que, por exemplo, a minha faixa etária, né? Porque anos 80, quando surgiu a AIDS, início de 90 ali, final de 80, 90, eu era adolescente e a gente via as pessoas morrendo, né, de AIDS, porque não tinha tratamento, não tinha nada a fazer. Pessoas que eram meus ídolos, né,
o Cazuza, o Fred Mercury. Verdade. Que, Bem né, lembrado, assim, bem lembrado. Morrendo de AIDS. Né? Pessoas ricas que tinham condição de tratar. O Cazuza foi para os Estados Unidos, o Fred Mercury morava no Reino Unido, tinham condição financeira, tinham todo o aparato ali, não tinha remédio, não tinha nada. Né? Então, a minha geração é uma geração que ainda tem medo da AIDS. Né? Porque os apesar de que a exemplos coisa evoluiu muito, melhorou muito, né? Hoje a gente não tem aquele cenário mais, em hipótese alguma. Né? Mas a doença, o vírus continua sendo o mesmo. Tanto que, infelizmente, a gente ainda se depara hoje com casos que chegam para nós já avançados. E a pessoa não tem condição de sobreviver. Porque ela já chega naquele estágio avançado. Porque o vírus continua o mesmo. O que mudou foi a nossa abordagem, foi o tratamento. Então, o que o jovem vê hoje, não, tem tratamento, tem remédio, não mata não. Né? Então, assim, por isso que a minha geração, para trás e tudo, tem mais medo, mais, né, receio e tudo mais. E o jovem não. Ele nasceu depois do ano 2000, já tinha tratamento, já tinha remédio, né? Já era como está hoje. E acomoda. Né? Então, mas é uma doença crônica. Um menino, quando chega um menino para mim de 20 e poucos anos, eu falo, oh meu Deus, né? Assim, a pessoa, porque a vida dele vai ser normal, ele vai viver a mesma quantidade que uma pessoa da mesma idade dele sem vírus. Mas aí ele vai ficar ali décadas e mais décadas, 5, 6, 7 décadas, tomando um remédio, né? Assim, fazendo um controle. E esse paciente, né, essa pessoa que se contamina no decorrer da vida dela, ela, né, como você acabou de explanar, ela vive normalmente durante todos esses anos, essa pessoa vai ter dias que ela vai se sentir muito, por exemplo, muita fraqueza? Não, normalmente não. Ou ela consegue... Assim, o que eu costumo observar mais é a questão mais psicológica. Porque hoje o sintoma pior da AIDS, do HIV hoje para mim, é o estigma, é o preconceito. Né? E as pessoas que são portadoras, elas ainda precisam viver escondidas. Elas não podem se revelar. Né? Então, existem pessoas de todos os níveis sociais, de todas as profissões, de todas as idades, família, que tem família, tem esposa, tem filho, tem esposo, tem carreira, que são portadoras de HIV, e que se o meio dela descobrir uma coisa dessa... Acabou, né? Então, assim, o pior é isso, essa questão mais do estigma, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito nisso ainda. Certo. Agora nós vamos para perguntas dos internautas, né? A participação de você, internauta, através do nosso Instagram, @webterra_. Uma das perguntas que de fato é bem interessante, inclusive, é sobre a questão se é verdade que a mãe pode passar, né, para o filho, para a filha ainda na gestação ou na amamentação. Como que é isso? Sim, no passado a gente tinha muito esse risco, justamente porque os tratamentos, né, não eram tão eficazes e tudo. Hoje a gente não tem esse risco mais, daquelas pessoas, daquelas mulheres gestantes, que já sabem que tem HIV, né? Hoje não é um empecilho, de jeito nenhum, na verdade nunca foi, mas hoje a gente não tem isso como... A mulher gestante, ela pode engravidar. A mulher portadora de HIV, ela pode engravidar sem risco nenhum para o bebê, desde que ela continue com o tratamento dela, com segmentos, exames, as orientações todas recebidas pelo médico dela. Aquela mulher que não sabe se tem HIV e engravida, no pré-natal ela vai fazer o teste. São feitos 2 testes no pré-natal, e todas as mulheres que engravidam, no primeiro e no terceiro trimestre. E também na sala de parto é repetido esse exame. Aquelas mulheres com maior vulnerabilidade fazem mensalmente. Né? Uma mulher em situação de rua, uma mulher usuária de substâncias ilícitas, ela faz ali mensalmente. Né? As mulheres de risco habitual no primeiro, no terceiro trimestre e na hora do parto. Né? Isso é uma forma de prevenção. E a mulher portadora de HIV, que tem filho, ela não pode amamentar.
Isso é uma coisa que a Organização Mundial de Saúde ainda está em discussão e, por enquanto, está contraindicada a amamentação, porque existe um risco, embora mínimo, ainda existe. Mesmo se a mulher for indetectável? Mesmo se a mulher for indetectada. Esse tema está em discussão na OMS, no Ministério da Saúde, para avaliar aí, porque é um tema bem sensível. Sim. E é difícil, não, é impossível você fazer pesquisa nessa área, né? Você deixar umas crianças amamentando, outras não. Então precisa de mais estudos. Então até esse momento não pode amamentar. Né? É a única restrição que essa criança vai ter. Então, respondido aí a pergunta, muito importante, eu não sabia dessa questão, principalmente quando a gente falou tem os indetectáveis, né? Eu pensei que poderia, mas está em discussão então ainda. Outra pergunta, essa pergunta é bem bacana, existe uma faixa etária de pessoas que são contaminadas? Pois é, como eu disse, isso é muito flutuante, né? Nos anos anteriores, a gente observou um aumento na faixa etária de mais de 40, 50 anos. E agora a gente tem observado nessa faixa etária aí de 15 a 29 anos. E principalmente entre os homens. Né? Entre as mulheres a gente está vendo uma redução gradual. Sim. E entre os meninos, principalmente os meninos gays, né, homossexuais, que a gente está vendo, infelizmente, esse aumento recente. E isso é ruim porque remonta lá ao início da pandemia, né, quando a AIDS era mais frequente em gays do que em homens heterossexuais, né? Certo. Agora, respondida essa outra pergunta, nós vamos falar sobre uma questão bem interessante, que pode ser que muitas pessoas não saibam. Nós vamos falar sobre o PrEP. Explica pra gente o que significa aí. Na verdade, a PrEP, ela faz parte de uma prevenção combinada, que a gente chama. Porque hoje, o Ministério da Saúde, já há alguns anos, já vem observando, e nós que trabalhamos na área há mais tempo, que as pessoas não usam camisinha, né? Assim, não tem como você impor uma coisa tanto tempo e ver que as pessoas não estão seguindo, né? Então a gente continua distribuindo camisinha, orientando, falando, mas as pessoas, elas realmente não são ali 100% adeptas. Então, o Ministério usou essa estratégia chamada prevenção combinada. A prevenção combinada inclui a questão da camisinha, das vacinas, tem muitas vacinas que previnem DST, como, por exemplo, a hepatite B, o HPV, são vacinas também para DST. A PEP, que é diferente da PrEP, a PEP é uma prevenção pós-exposição. Então, vamos supor, você está lá no carnaval, você é uma pessoa centrada, que se cuida, mas no carnaval aconteceu. Você tomou todas ali e acabou tendo uma relação sem camisinha. E agora? O que vai acontecer comigo? Você pode imediatamente, nas primeiras 24 horas ali, comparecer ao hospital, no caso aqui no nosso município, no Hospital Universitário. Sim. E aí você vai receber a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Sim. Então você vai tomar um remédio durante 28 dias, que vai evitar que você tenha se contaminado pelo HIV. Tá? Essa é a PEP, que é a prevenção pós-exposição. E nós temos a PrEP. A PrEP é a prevenção pré-exposição. Ou seja, você sabe que você não se cuida mesmo, que você vai perder a linha, que você pode ter relações sem camisinha durante o carnaval ou qualquer época da sua vida. Isso não é só para o carnaval. Né? Então, você vai usar um medicamento para não se contaminar. Ele é usado todos os dias? Todos os dias ou sob demanda. Existem as duas abordagens. Ou a PrEP contínua, você toma todos os dias, ou se você é daquele que não tem relação com tanta frequência e sabe dos períodos de maior risco, como, por exemplo, o carnaval, ou alguma festa, ou algum fim de semana que você vai viajar, e você toma ali sob demanda naquele período. Os dois, tanto a PEP quanto a PrEP, são fornecidos pelo SUS e são estratégias, junto com a prevenção combinada,
para prevenir a aquisição de HIV. Entendi. Quando a gente fala, né, sobre essa questão de tomar o PrEP todos os dias ou durante aí uma demanda, né, como você acabou de especificar, a PrEP, existe algum efeito colateral? A pessoa que resolve tomar, por exemplo, de forma contínua, ela vai sentir algumas coisas nos primeiros dias? Como que é? Sim, assim, o remédio ele geralmente não dá efeito colateral, Sim. que é basicamente o mesmo remédio do HIV, do portador, Sim. só que um pouco menos drogas, vamos dizer assim. Sim. E então, efeito colateral ele não dá. Mas a médio e longo prazo, todo remédio pode causar algum dano no seu organismo, no rim, no fígado, glicose, colesterol, enfim. Por isso que é importante fazer um controle médico. Né? As pessoas candidatas à PrEP, que é a prevenção pré, são pessoas de maior vulnerabilidade, obviamente, que têm mais exposição, profissionais do sexo, pessoas trans, homossexuais em geral, né? E mesmo aquelas pessoas heterossexuais, mas Sim. que tem um número grande de parceiras ou parceiros aí, né? Então, essas pessoas, elas recebem esse medicamento ali diariamente, né? Eles tomam o remédio diariamente ou sob demanda e fazem o acompanhamento médico com exames normalmente. Entendi. Quando a gente fala, né, sobre a questão do PrEP aí, uma pessoa, por exemplo, está assistindo aqui a gente agora e fala, olha, eu não conhecia a PrEP, mas agora eu me interessei. O que essa pessoa precisa fazer para ela conseguir, né, pegar essa medicação e começar a tomar? Sim, nós temos o nosso serviço municipal, que funciona lá na Policlínica do Alto São João, que é o SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado, onde a gente atende as pessoas, distribui os medicamentos, faz os exames, né? Sim. E aí a pessoa tem que se cadastrar lá, né? No SAI, atualmente está funcionando a Policlínica do Alto São João. Sim, e a gente vai trazer agora um pouco aqui para Montes Claros. Como que andam os números, assim, durante os últimos aí anos? só para encerrar essa questão, além da prevenção combinada que eu tinha dito, uma das formas de prevenção também é fazer exame regularmente, como eu disse, né? E o exame, o anti-HIV, a gente tem em Montes Claros em todas as unidades de saúde, em todos os PSFs. Então, lá no CTA também, no SAI, né, que é lá no Alto São João, a gente faz os exames, mas em todas as unidades de saúde também faz os exames, né? E a pergunta que você disse? Foi sobre a questão dos atendimentos em Montes Claros, de questões de números, assim, está muito Sim, em a gente tem 2 serviços em Montes Claros, que é o serviço municipal, que funciona lá no Alto São João, Sim. e também o serviço estadual, que funciona no Hospital Universitário, né, no Caetano, o ambulatório do Caetano. Infelizmente, os números só crescem. A gente teve um declínio na época da pandemia, que declinou praticamente todas as outras doenças que não Covid, porque as pessoas não procuravam fazer teste. Então, a gente teve uma diminuição. E depois da pandemia, quando as pessoas foram procurando novamente os serviços de saúde, aí explodiu de novo. Infelizmente. E no último ano, a gente teve um número bem maior do que no ano anterior, né? 23 em relação a 22. E outra coisa que nos preocupa muito também, a sífilis tem aumentado muito. Muito mesmo, mais do que o HIV ainda, né? Com essa história toda de PEP e PrEP, que é para prevenir uma doença que é crônica, que é tratamento pro resto da vida, as pessoas se preocupam mais com o HIV e acabam relaxando. O objetivo da PEP e da PrEP não é você ter relação sem camisinha, poder ter relação sem camisinha. É você ter uma prevenção a mais, porque uma camisinha pode estourar, pode acontecer uma relação sem camisinha, mas a rotina ali sem camisinha, porque está em uso de PrEP, é um risco muito grande que a pessoa corre de outras doenças. Exatamente. E um dos grandes riscos da sífilis, você tinha me perguntado do HIV em relação à transmissão da mãe para o filho, é a sífilis congênita, que é um grande problema de saúde pública no Brasil. Né? Que a mulher gestante com sífilis, se ela não tratar, ela pode transmitir para a criança, para o bebê,
E a criança pode nascer com malformações, cegueira, surdez, malformação cardíaca, malformação óssea. Então, assim, é uma situação muito grave e que acaba com esse aumento da sífilis muito grande que a gente está observando, acometendo também as mulheres gestantes e acabam ali gerando filhos mal formados. Nossa, imagina. Pois é. Uma preocupação e tanto, hein? Com certeza. O nosso bate-papo, ele foi muito bom, o tempo passou super rápido ali também. A gente gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em ter vindo aqui em nosso estúdio para falar de um tema tão importante. Como a gente destacou, o carnaval está chegando. Pessoal, se cuidem. Você que vai para todos os lugares aí do mundo onde vai ter o carnaval, aproveite bastante, mas com muita segurança, né? E aí eu gostaria só que você desse uma reforçada aqui na sua câmera, puxar aí a orelha do pessoal, para o pessoal poder usar o preservativo, se cuidar, principalmente agora nessa época aí do carnaval e também nos demais tempos, tá? Pessoal, o aviso é esse, se cuide. Eu não quero ver vocês depois me procurando, né? Vamos nos cuidar. Pode aproveitar à vontade, pode soltar todas as, né, o que ficou preso aí no ano, no trabalho, na pandemia, em tudo, né? Falta de dinheiro, falta de tudo, solta tudo lá. Mas com responsabilidade, né? A gente sabe que tem como prevenir, é só usar camisinha, né? E depois viver uma vida sem culpa, sem arrependimentos. É isso aí, muito obrigado. É você que nos acompanhou. Continue também nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, Webterra TV. E você também pode acessar aí as notícias do norte de Minas Gerais, do Brasil e do mundo através do nosso Instagram, @webterra_, e também no nosso site www.webterra.com.br. Um abraço e até o próximo episódio. A saúde está no pique total. Quer ver? Mais 2 grandes UBSs vão ser construídas. E a maior novidade, a Prefeitura irá construir mais 2 UPAs 24 horas. Uma aqui na Independência e a outra na região do Grande Renascença, no bairro Alice Maia. O programa de investimento no cidadão é a saúde no pique total. Vamos conferir mais novidades?